Boa tarde, tudo bem, pessoal? Nós vamos fazer agora a correção da atividade 44, que fala sobre agrupamento, tá? Primeira coisa, a gente vai dividir aqui no meio, só lembrando que agrupamento é um tipo de fatoração, tá? O que está se repetindo aqui e aqui? Ah, é o 6, então eu vou colocar o 6 em evidência e vai sobrar o quê? O que tu coloca em evidência, tu corta, daí sobra x mais y. E aqui, o que está se repetindo aqui e aqui é o A. Então, vou colocar o A em evidência e vai sobrar x mais y, certo? Agora, vocês percebem que o x mais y, ele se repete do lado de cá e do lado de cá. Então, vou colocar o x mais y em evidência. Cortei, cortei, vai ficar x mais y vezes o que sobrou, que é 6, quando não tem nada aqui é mais, 6 mais A. Essa é a fatoração dessa expressão algébrica aqui, tá bom? Próxima, mesmo esquema aqui, ó. O que se repete aqui e aqui? Ah, é o 3. Então, vou colocar o 3 em evidência e vai sobrar, corto o que eu coloquei em evidência e sobrar A menos B. A menos B. Aqui, o que se repete aqui e aqui? Ah, é o X, né? Então, vou colocar o X em evidência. E o que vou cortar o X e sobrou A menos B. Agora, vocês percebem que o A menos B se repete nas duas partes. Então, vou colocar o A menos B em evidência vezes o 3 mais X. Prof, aqui no meio vai ficar mais? Vai ficar mais, porque aqui estava mais também. Tá bom? Próxima. Aqui. O que se repete nesses... Vou separar, primeira coisa. O que se repete aqui? É o X, né? Então, vou colocar o X em evidência. O que eu coloco em evidência eu corto, daí sobrou A mais 5B. A mais 5B. E o que se repete aqui e aqui? Ah, é o Y, então vou colocar o Y em evidência. Cortei o Y, sobrou o quê? A mais 5B. A mais 5B. Agora, vocês percebem que o que vai para a evidência vai ficar A mais 5B, né? Então, vou colocar A mais 5B... vezes, se quiser pode cortar aqui, ó. Daí sobra x mais y. Letras D. Letra D, 7 é x menos 7a. Não tem esse 1 aí. Então, eu estou colocando 1 porque quando você for colocar em evidência, não vai ficar nada para colocar em evidência. Então, eu vou colocar 1, tá? Então, aqui, o que se repete aqui nessas duas partes? O 7A. Vou colocar o 7A em evidência, cortei o 7A e sobrou x menos, como não ia ficar nada aqui, eu tenho que colocar 1. Sobrou x menos 1. Aqui, o que se repete aqui e aqui? Ah, é o B. Vou colocar o B em evidência, cortei o B, sobrou o quê? X menos 1. E agora, eu vou colocar o x menos 1 em evidência. X menos 1 vezes 7A mais B. Próxima. A letra E, vocês já viram que eu coloquei um m ao quadrado ali em cima, né? Ali era m ao quadrado mesmo. Só que ao invés de escrever como m ao quadrado, eu coloquei m vezes m. Para poder visualizar melhor o que eu vou colocar em evidência, certo? Daí a gente consegue verificar direitinho o que vai em evidência. Vamos lá. Aqui, o que vai em evidência é o m vezes, cortei um m com um m. Sobrou o quê? Ainda sobrou um m aqui, mais x. M mais x. E aqui, o que vai em evidência? É o b. Corto o b com o b, sobrou o quê? M mais x também. Daí, eu vou colocar o m mais x em evidência, vezes o que sobrou? Então, cortei, daí sobrou m mais b. Tá ok? Próxima. Vamos para a letra F. A letra F... Tô gravando o vídeo.
A letra F, pessoal, o que a gente vai colocar em evidência aqui? A letra F vai ficar 2x menos 2, como não tem nada aqui, a prof também colocou 1 e colocou aqui o y vezes 1 também. O que se repete nessa parte e nessa parte? O 2, então vou colocar o 2 em evidência. Cortei o 2, sobrou o quê? X menos 1. X menos 1. Agora aqui do outro lado, o que se repete aqui? É o y. Então, cortei o y com o y, sobrou x menos 1. Agora, olhando essas duas partes aqui, o que se repete nas duas? O x menos 1. Então, vou colocar o x menos 1 em evidência. Pode cortar e sobrou o quê? 2 mais y. Vocês perceberam o que está acontecendo? Eu coloco em evidência a primeira vez, né? E depois aqui na segunda linha eu coloco em evidência de novo. Só que daí eu já coloco em evidência uma parte que está dentro do parênteses. Então, na verdade, o agrupamento é colocar em evidência 2 vezes, tá? Agora aqui, AX mais A, quando não tem nada, eu coloquei 1. BX mais B vezes 1, que não tinha nada também. Vou colocar o A em evidência aqui, cortei o A com A, sobrou o quê? X mais 1. Mais aqui o B que vai em evidência. Sobrou também X mais 1. Olhando novamente, deixa eu cortar o B aqui que eu não tinha cortado. Olhando novamente, vocês percebem o que eu vou poder colocar em evidência agora? O X mais 1, né? Então, vai ficar X mais 1 vezes A mais B. Próxima. Dividir aqui. O que vai em evidência aqui? O 3 só que está se repetindo, né? 3. Cortei o 3 com o 3. Sobrou o quê? A ao quadrado mais 1 aqui, ó. A ao quadrado mais 1. O que se repete aqui e aqui? O B, né? Então, vou colocar o B em evidência. Cortei o B com o B. Sobrou o quê? A ao quadrado mais 1. E o que se repete nessa parte e nessa parte? A ao quadrado mais 1, né? Então, vou colocar A ao quadrado mais 1. E o que isso daí cortei, sobrou o quê? 3 mais B. 3 mais B. Agora, esta última, pessoal. Essa última aqui, aqui era x ao cubo, tá? Na apostila estava x ao cubo. Em vez de colocar x ao cubo, a prof aqui já colocou x vezes x ao quadrado. Quando não tem nada aqui, é x na 1. 1 mais 2 vai dar 3, certo? Então, o que se repete aqui na primeira parte? Aqui e aqui. O que tem igual? É o x ao quadrado. Então, vou colocar o x ao quadrado em evidência. Cortei. Sobrou o quê? X mais 3. E agora na segunda parte. Aqui na segunda parte estava 2x mais 6. Só que vocês concordam comigo que 6 é 2 vezes 3? Então, a prof já colocou aqui, ó, 2 vezes 3. Para vocês conseguirem visualizar que o 2 que vai em evidência. Vou colocar o 2 em evidência, cortei, sobrou x mais 3. Olhando novamente, a gente percebe que o x mais 3 entre parênteses está se repetindo. Então, eu vou colocar ele em evidência. Vezes x ao quadrado mais 2. Esse tipo de fatoração é a mais complicadinha que a gente vai ver, tá? Por enquanto, é claro. Mas fiquem tranquilos que é isso aí. Daí, deem uma olhada nesse vídeo. Essa foi a correção da atividade 44. Um beijo e um bom final de semana. Tchau, tchau.